O Parlatório Livre e a Rádio Vida Melhor FM têm a honra, a satisfação de receber o Rabino Eliyahu Haski, diretamente de Israel. Seja muito bem-vindo, é uma honra recebê-lo. Brasileiro, carioca, judeu, com um pezinho no Cairo, mais ou menos por aí? Exatamente, Douglas. Minha família, né, são dos judeus, mas do Egito, né? A minha mãe cresceu até os 5 anos no Egito. Em 57, né, o presidente Nasser expulsou os judeus do Egito. E aí a gente foi para a Itália, né? A família, eu ainda não tinha nascido, minha família foi para a Itália e a Cruz Vermelha ajudou, né? E a nossa família era apatriada. Perguntaram que país não tem guerra e aceita com muito carinho os judeus. Falaram Brasil. Então minha família foi para o Brasil e a gente cresceu muito bem. Rio de Janeiro, Tijuca, com muita, mas assim, muita felicidade e alegria por essa terra maravilhosa que é o Brasil. Tá, o judeu, se você pegar um judeu, dar uma mochila para ele, um alicate, um fio de nylon, um arame, um durepox, ele faz fortuna, não é verdade? Olha, realmente é um conceito bastante famoso, né, em relação aos judeus. A gente sabe que tem uma parcela significativa, né, significativa de judeus que são pessoas bastante bem-sucedidas. Eu até falo para as pessoas que o judeu não sabe brincar. Quando ele tem sucesso, que não são todos, ele tem muito sucesso, né? Parece ali que Deus bota uma luminosidade na pessoa, e ele pode errar e acertar, ambos dão certo. Então, realmente tem uma bênção muito grande e muitos judeus aí são demonstrações disso, né? Eu acredito que muitas vezes com muita humildade, como o Silvio Santos, que não gosta de ficar esbanjando nada, e muitos outros judeus, é uma coisa muito bonita de se ver. Mas eu não acho que seja o acaso, né? E o senhor concorda comigo. Se eu chamá-lo de você em algum momento, me perdoe. Não, fala você, por favor, Douglas, de verdade. Chama de Tá você. bom. Então, a gente sabe que não é um acaso, né? É uma palavra específica de Deus a Abraão e toda a sua descendência, né? É verdade, Douglas. A gente sabe também que Deus fala, né, em relação a Abraão e seus descendentes, né, que aqueles que o abençoam serão abençoados, amaldiçoam serão amaldiçoados. E a gente vê isso, né, na cordialidade, os verdadeiros amigos do povo judeu. A gente vê atualmente no Brasil quem é amigo de Israel, quem não é. A gente vê as pessoas que são cordiais, as pessoas que escolhem lado, né? E se você parar para perceber, Douglas, é apenas um palpite meu, as pessoas que normalmente apoiam Israel são as pessoas que não aguentam, não aceitam estuprador, não aceitam traficante de droga criando governo paralelo, não aceita abusador dizer que ele tem uma doença, ele tem que ser tratado com capoeira e show de arte dentro da prisão. Então, normalmente essas pessoas são as pessoas de bem, que têm Deus no coração, que têm a pátria verde e amarela do Brasil também estancada no seu peito. Então isso é uma coisa que a gente vê ponto em comum. E é isso que eu venho percebendo nos últimos anos. A cordialidade de judeus e brasileiros que têm um pensamento muito parecido e sempre em comum. Desculpa a minha limitação e talvez até a ignorância, o porquê, às vezes, as pessoas se referem aos israelenses como judeus e às vezes como os israelenses, só para eu poder entender. Claro, Douglas, essa é uma pergunta bastante comum, né, do Brasil também. Então, por exemplo, quando você fala eu sou judeu, a pessoa fala, então você nasceu em Israel? Então tem aquela questão, a nacionalidade israelense, ela vem de um país que foi novamente criado, o Estado de Israel, no ano de 48. O povo judeu já está lá, e hebreus, há em média 4.000 anos, né, no Estado de Israel. Então, só para eu cortar o senhor, então é isso mesmo, é israelense, hebreu e judeu, então sempre tem essa tricotomia. Tricotomia. E se você pegar, Douglas, israelita, ele ainda confunde com israelense, porque israelita é povo de Israel. Só que muita gente confunde com internacionalidades do Estado moderno de Israel. Então isso dá uma confusão muito grande. É que são mais de 5 mil anos de história, né? Tem muita coisa para contar aí, né? Você tem toda a razão, toda a razão. Eu quero agradecer, fazer aqui menção honrosa a um querido amigo meu, Ray Bianchi, que gentilmente me passou o teu contato, e eu sei que a tua agenda está apertada, mas existe uma coisa chamada timing no jornalismo, e eu precisava falar contigo sobre o que está acontecendo aí no seu quintal. O domo está funcionando bem, né? Olha, o Iron Dome, né, o que a gente chama em português domo de ferro, em hebraico a gente chama de kipat brasileiro, que é kippah, é o que o judeu bota na cabeça, é uma kippah de ferro, quer dizer, ele é como se fosse um guarda-chuva de aço que protege os civis israelenses, inclusive árabes israelenses, 20% da população israelense que também são protegidos por ele. A gente sabe que ele tem uma média de defesa de 85% a 90% de sucesso, né? A inteligência de Israel não divulga em exatidão, isso por questões óbvias. Como Israel também não fala o número de baterias antiaéreas que tem Israel. Porque Israel sabe que é muito caro, custa de 40 a 60 mil dólares cada míssil de defesa, às vezes para destruir um morteiro, que pode matar, mas que custou ali talvez 100 dólares. Então Israel precisa, para proteger a vida, pagar muito caro. Então o Iron Dome ele funciona bem, mas de 10 a 15% dos mísseis que vão para áreas urbanas, infelizmente, acertam carros, sinagogas, casas de forma direta, já ceifando a vida de 13 pessoas aqui em Israel.
Ô, Rabino, essa é uma guerra que Israel não luta, né? Ele se defende, né? É impressionante, é o que Golda Meir falava, né? A primeira-ministra mulher Coisa mesmo. da década de 60, né? O que ela falava? Ela falava, se os palestinos baixarem as armas, nós teremos A paz. paz. A paz. Mas se Israel baixar as armas, não haverá mais Não há. Israel. Você sabe que está muito fresco o nome dela na minha mente, porque eu acabei de terminar o livro do Mossad, né? Os carrascos do Kingdom. Do Então, Kingdom, sim. tá gritando isso, o nome dela, né? De todos os outros chanceleres ali de Israel. Deixa eu te perguntar, Itzhak Rabin, Shimon Peres, eram do Partido Trabalhista. Em algum momento, eles prejudicaram essa pujança de defesa e até mesmo de soberania de Israel, ou você acha que não tem nada a ver? Sim, sim, atrapalharam sim. Isso é uma crítica importante, a gente precisa ter essa autocrítica como Israel, como judeu. O judeu ele tem o costume de falar, não, a gente lava roupa em casa, né? Roupa suja a gente lava em casa, o judeu é muito reservado. Mas questões como essa são públicas e notórias, todo mundo sabe, são questões políticas. Então, infelizmente, sim, atrapalharam, né? O Itzhak Rabin, ele queria dar mais de 95% de todas as terras que a gente conquistou, né? Nas guerras de defesa contra árabes terroristas, lembrando que a maioria dos árabes não são terroristas, mas existe um grupo significativo que é terrorista. E esse pessoal que sempre destruiu Israel. Para a defesa, muitas vezes a gente conquistou terras. A gente nunca começou uma guerra. E quando a gente conquistou certas terras, Itzhak Rabin, Shimon Peres, muitos deles que fizeram também a sua parte maravilhosa em Israel, mas em muitos momentos chegaram e disseram, quer saber, vamos entregar tudo? Talvez a gente vai conseguir paz. Nunca deu certo. Esse pensamento vitimista de eu vou abaixar minha cabeça para o inimigo, nunca deu certo. Não dá certo aí, também não dá certo aqui. Em nenhum lugar do mundo. Tem toda a razão. A paz se conquista com guerra. E para eu entender, para nós entendermos aqui o que está acontecendo nesse momento, Israel ele é bastante objetivo nas suas métricas, na sua forma de atacar, de contra-atacar, e ele sabe exatamente o que está acontecendo e o que fazer. Só que isso reverbera muito mal pelo mundo, porque, conforme a chamada da nossa live, a grande mídia ela é antissemita. Como Israel responde a essa avalanche de desinformação? Porque às vezes eu acho que Israel, apesar de toda a sua sabedoria, inteligência, técnica, ele falha na comunicação. Eu estou errado? Você está totalmente certo. Israel ele é muito bom em agir e saber se defender e sobreviver, né? Mas ele não é muito bom na comunicação que a gente chama, né, da agência judaica mundial, de tentar se explicar. Normalmente as tentativas são baseadas em justificativas de tentar se fazer de vítima ou tentar fingir que estamos falando de simetria, né? Estamos colocando o Hamas e os civis israelenses na mesma moeda, com a tentativa de achar que com isso a gente gera algum diálogo. Só que não gera. É igual chegar no Rio de Janeiro e falar, um traficante de drogas, muitas vezes estuprador, é a mesma coisa que um pai de família. Todos nós somos seres humanos, vamos sentar para tomar um café? E quando a gente começa assim, a gente começa errado. Então, a comunicação baseada no vitimismo, ela não dá certo nem por um lado nem por outro. A verdade tem que ser a maior arma, né, hoje em dia. E a percepção emocional, ele é muito utilizada para o lado oposto. Então, eles têm o famoso Hollywood, que é um Hollywood da Palestina, onde eles criam cenas, famosas criações de cenas, fingem que tem mortos e lançam isso para o mundo e pagam milhões para as redes sociais. Que, por acaso, redes sociais como o Facebook, que é, a princípio, de um judeu, Zuckerberg, até há poucos anos atrás dizia que alguém tinha o direito de negar o Holocausto ou falar contra a destruição do Estado de Israel. É uma coisa meio difícil de compreender, mas a gente vê que quando o poder e o dinheiro estão em jogo, ele começa a falar alto. E é aqui que Israel tem a dificuldade em sua comunicação. Eu tenho uma amiga, ela é médico sem fronteira e ela atuou bastante tempo ali na faixa de Gaza. E ela estava dizendo que existe muita ociosidade ali na Palestina. Você me corrija se eu estiver dando informação equivocada, tá? Porque a gente está aqui, a gente não tem a exata noção do que é isso aí. Mas ela dizia que tem muita ociosidade, as pessoas não trabalham, realmente a vida do palestino é muito difícil. Como é que a autoridade palestina, e o Hezbollah, e o Hamas, tem tanto dinheiro? Primeiramente, é muito importante isso que você falou. A faixa de Gaza tem uma média de 2 milhões de pessoas que moram lá e tem uma taxa atual de 50% de desemprego. Por quê? Porque mais de 85%... Repete, quantos por cento? 50% de desemprego atualmente em Gaza. Por quê? Porque quem comanda Gaza é o Hamas, um grupo terrorista criado em 87 por 3 sheiks extremamente pessoas completamente extremistas que disseram o seguinte: o nosso lema são 2 lemas principais. Primeiro, aniquilar o Estado de Israel de forma incondicional. Não importa o que ele faça de bom ou mal para a gente, tem que destruir Israel. E número 2, a gente tem que criar um Estado único, que vai ser a Palestina, onde nada nem ninguém de um credo diferente será permitido viver aqui. Então, se for gay, vai ser jogado de prédio alto, como eles matam em Gaza. Se for assim, vai ser difícil. Se for cristão, ele vai ter a cabeça dele arrancada. É muito claro as leis do Islã radical. O problema é que a maior parte das pessoas não leem.
Quase ninguém conhece os livros radicais, né? Você tem interpretações mais dóceis, mas as interpretações radicais quase ninguém vai atrás. As pessoas preferem dizer que não. Toda religião é boa, toda religião prega a mesma coisa. Normalmente até quem é ateu gosta de falar isso, porque ele vê a religião toda como tudo o mesmo saco, e ele acha que assim ele vai conseguir compreender o Islã radical. Mas se ele não for a fundo, ele não entende. Então Gaza, ele recebe dinheiro da União Europeia, da ONU, dos Estados Unidos, da Rússia, da China, né, de países da maior parte muito problemáticos, do Irã, e mais de 85% se compreende hoje que vai só para a mão do Hamas para construir cidades subsolos, bombas, mísseis de alto alcance, tudo que você poder imaginar de ruim. Então a população de Gaza sofre. A população de Gaza sofre. A gente tem que ter pena da galera de lá. Não é Gaza versus Israel. Israel também subsidia muita coisa, né? Israel subsidia, tanto que a moeda principal de Gaza é shekel, é a mesma moeda de Israel. Quer dizer, luz, gás, água, hospital, remédio, tratamentos de cirurgia de tecnologia, muitas vezes são pagos por impostos israelenses. É um dos únicos países do mundo que ele sustenta, mesmo que sem querer, a estrutura terrorista de Gaza. Porque Israel está querendo ajudar a população de Gaza. No fundo, o que Israel pensa? Como humanitário. Humanitário. Como seria bom libertar Gaza do Hamas? E as pessoas não entendem. As pessoas olham como Israel versus Gaza. Essa não é a luta verdadeira aqui. É Israel versus o terrorismo. Mas, Rabino, eu sou uma criança, nasci na Palestina, eu estou cercado ali por uma realidade de guerra e o tempo todo está sendo colocada na minha mente, no meu coração, odeio, odeio, odeio. É muito difícil que com 8, 12, 15 anos esse ser humano não esteja estruturado para a guerra, né? Você tem toda a razão, e é por isso que o Hamas precisa ser realmente responsabilizado por esses atos, né? Israel, ele cria mísseis de precisão hoje em dia a laser, por calor, por todos os tipos de tecnologia possível para acertar em centímetros hoje em dia a pessoa certa. Então, às vezes você tem um terrorista almoçando com uma pessoa que não é terrorista ou é dúvida de terrorista, tem mísseis pequenos teleguiados que explodem só a pessoa. Então, Israel, ele fala, a gente precisa eliminar os terroristas, porque a gente sabe que eles se escondem aonde? Debaixo de hospital, dentro de colégio da ONU. A ONU a gente sabe que não está nem aí. A ONU ficou meses, Douglas, um comentário rápido aqui da ONU. A ONU ficou muitos meses para fazer uma votação, sabendo que a China é a dona da pandemia, para fazer uma votação para tratar o assunto da pandemia que matou mais de 4 milhões de pessoas no mundo, mas em 11 dias estava pronta para acusar Israel, como foi feito hoje na quinta-feira, de tudo de ruim. Quer dizer, eles apoiam os grupos terroristas na maior cara de pau. Nós vemos aí, na verdade, uma grande agenda progressista, esquerdista, comunista, né? Os grupos terroristas, os narcotraficantes, eles caminham de mãos dadas com os terroristas e com os comunistas. Isso é um casamento antigo, né? E vocês têm experimentado isso na pele, né? Tem toda a razão, Douglas, porque imagina, você botar dentro do narcotráfico o terrorismo islâmico significa perder o medo. Perder o medo do que você faz. Você não sente mais culpa. Você não é mais um estuprador. Você só está tendo relação sexual com pessoas que são idólatras, são como porcos e macacos, de acordo com a Sharia, que é a lei islâmica radical. Deixo novamente claro, não são todos que pensam a mesma coisa. Tem muitas ramificações dentro do Islã, muitas. Mas os drusos, por exemplo, são muçulmanos em Israel e fazem até o exército israelense. Israel os abraça. E tem islâmico que pega as sunas e as suras, que são parte das leituras do Islã, radicalizam mais ainda do que já é, e falam, todo judeu tem que morrer, todo cristão tem que morrer, são porcos e macacos. Então, para eles, ter relação com uma menina judia ou uma menina católica é ter relação com um animal. Então, já que eu estou precisando muito, não tem problema ter relação com o animal. O animal me ajudou a gastar o meu prazer da forma certa. Então, é tão absurdo que você começa a facilitar a monstruosidade. Igual Hitler. Hitler falava, o crânio do judeu é um crânio de rato. Você não precisa ter medo de matar ele. Ele é só um rato. Eu vou te provar por ciência. Então, o terrorismo ajuda muito o narcotráfico a se tornar mais cruel. É interessante você me dizer isso, né? Porque acontece, eu preciso justificar as minhas debilidades, então o que eu vou fazer? Vou baixar qualquer linha moral que eu tenha, porque aí eu me justifico e eu não tenho um senso crítico a me acusar, né? Então fica muito fácil, né? Você falou tudo, igual o Lula fez com a miséria. Sabe por que o Brasil não está mais na miséria? Porque acima de R$ 100 ninguém é miserável no Brasil. Então está todo mundo rico. A gente pega a nossa linha moral e joga lá no chão. E a gente considera que aquele é a base de termômetro de uma vida normal. Dos mísseis que o Hamas jogam contra Israel, e foram vários, né? Coisa de 3, 4 mil, é isso? Estou falando bobagem? Mais de 4 mil, exatamente. Coisa de 20% tem defeito, não consegue atingir o Estado de Israel e cai no próprio quintal dos palestinos, e só que quem paga a conta é Israel, é isso, né?
Exatamente. Então a gente tem, por exemplo, dos 4.000 mísseis até agora, lembrando que daqui a 40 minutos vai existir um suposto cessar-fogo. Né? Eu digo suposto porque ainda não está claro. É oficial, sim, mas não está claro, porque o Hamas disse que se Israel tentar atacar qualquer ponto terrorista até esse horário, Gaza vai atacar míssil daqui a pouco, e do norte ao sul vai ser uma chuva como Israel nunca viu de mísseis. Então, o que acontece? 20% dos mísseis dos 4.000, 1.000 caíram dentro de Gaza. Nisso já morreu, a princípio, 30 pessoas, dentre eles a maioria criança. Eles botam a conta em Israel. Só que quando Israel vai lá e destrói um lugar terrorista, e eles botam crianças, eles obrigam crianças a ficarem lá abraçadinhas, gritando Allahu Akbar, para morrer em nome de Allah, tudo que eles querem é morte dos civis, porque assim isso ajuda na propaganda deles de ódio. Então, o Hamas é responsável pelas mortes dos civis israelenses e árabes. 2 árabes em Israel foram mortos pelos mísseis israelenses, 2 tailandeses, 1 indiana e 9 judeus. Todos seres humanos, todos importantes, foram mortos pelo mesmo Hamas. Então, é assustador o que ele vem fazendo nos últimos anos aqui no Oriente Médio. Eu estava me inteirando agora há pouco do número de mortos, 230 mortos, sendo de 230 mortos, coisa de 50% eram terroristas ou ligados aos terroristas. Do número que sobrou, que é 100 e poucos aqui, 50% morreram com os mísseis do próprio Hamas. Quer dizer, Israel, além de se defender, ainda pagar a conta e ainda mundialmente tem que ficar ouvindo essa ladainha dessa mídia, parte dessa grande mídia aí que é antissemita. Quando a gente olha essa guerra, que ela é milenar, não adianta. Você vai passar, eu vou passar, os nossos ouvintes aqui vão passar, mas essa situação entre palestinos e judeus vai continuar. Porque aqui eu queria que você desenhasse para a gente o porquê dessa guerra. Onde isso começou e por que isso não acaba e não vai acabar. A Torá fala para a gente, se a gente for na nossa da Bíblia, né, a Torá ela explica para a gente, ainda mais se a gente for para a parte dos profetas, a visão cabalista, né, a Torá fala para a gente que Jacó, né, ele era irmão de Esaú, e a Torá fala para a gente muito claramente que quando eles estavam na barriga de Rebeca, Rivka, da nossa segunda matriarca, eles estavam numa espécie de briga, os bebês. Então a Torá fala que Mileum alacoa, que significa o seguinte, sempre um vai estar acima em força. E quando isso Leão alacoa. O outro vai estar extremamente abaixo. Então Jacó e Esaú, eles vão estar sempre assim. Nessa questão. Então os judeus estão se fortalecendo. Todo mundo que tem o Deus de Israel, o Deus que criou o céu e a terra, sem idolatria, quer dizer, eu acredito em Deus. As coisas estão indo bem, independente do seu povo, independente da religião. A Torá fala que o mal é rebaixado. O lado de Esaú, que veio Amaleque. Os amalequitas, que é o povo amaldiçoado por Deus, ele vem de Esaú. E no final das contas, os ismaelitas, partes deles também se juntaram com famílias de Esaú. Então, acabou formando ali um gene de uma mutação entre Amaleque com pessoas que são ismaelitas. Boa parte dos ismaelitas querem viver em paz, mas uma outra parte ele tem no sangue dele a visão amalequita, que é destruição. Tanto que a Torá chama o lado ruim dos ismaelitas de Pere Adam, homens selvagens. Então, quando você percebe em alguns países árabes terroristas, quando eles começam a ficar ricos, o que eles fazem? Eles pegam 30 mulheres, pode ser criança também, eles têm um leão em casa, eles querem que a privada dele do banheiro seja de ouro, eles jogam, eles fazem orgia, porque eles querem pegar o lado mais selvagem, mais animal e botar em prática. Isso todo mundo pode ver em vídeos do YouTube. Atirar com metralhadora cromada a ouro na Arábia Saudita, atirando para cima, ao esmo. Isso é uma sensação de poder para um homem selvagem. Então isso é uma coisa da Torá. A Torá fala que isso sempre vai existir até realmente reconstrução do Templo de Jerusalém, o mundo vai ter paz, são profecias judaicas que isso vai terminar. Até lá, a gente vê que Deus utiliza isso na visão judaica como um aperto. Quer dizer, ele está apertando todas as pessoas de bem do mundo para dizer, olha isso, por que você não faz também algo espiritual? Por que você não faz algo grandioso para que a gente possa jorrar essa luz para o mundo e ganhar essa guerra? Se a gente tentar ganhar essa guerra só no mundo físico, a gente não consegue. Eles são muito mais covardes. Eles sabem ser covardes. Rabinos, você traz uma informação agora que desmistifica muita coisa. Porque na minha visão, e o que eu aprendi, que essa briga era por causa de Ismael e Isaac. E agora você traz a figura do Esaú e do Jacó. Exatamente. Essa é a fonte principal. Se você vai para a parte dos profetas ou dos sábios que foram trazendo o que a gente chama de Torá oral, que foram trazendo de boca a boca desde o Monte Sinai, o que vai aparecendo ali de informação é assustador sobre esse lema. A ponto da Torá dizer que o povo de Israel vai ficar no exílio por um tempo,
Isso baseado, por exemplo, no Cântico dos Cânticos do rei Salomão, onde é dito que Deus vai ficar olhando pelo muro, que é o Muro das Lamentações, né? Como se fosse pela janela do templo. Então, o que os sábios explicam? Que os árabes vão ficar cuidando, de certa forma, até o lado bom, vão ficar cuidando do local do templo, porque por mais que eles fazem muitas coisas erradas, eles não colocam ali imagens de pedra e de idolatria, mas que vai chegar o momento que o mérito deles do recato, porque a Torá fala, a Cabalá diz que eles têm recato, e tem certas coisas que dão para eles alguma força. Mas que quando chegar a hora da redenção, o povo judeu vai voltar para Israel, todas as pessoas de bem cordiais a Israel vão estar com Israel, e toda essa força de Amaleque, Ismael, vai começar a cair, até vir a redenção final. É impressionante que a gente está vendo isso como se fosse um jornal do dia de hoje. É impressionante. Isso que é bem legal, né? Eu costumo dizer para as pessoas que tem uma frase, nós, os conservadores, a gente traz ela que não é o futuro que puxa, é o passado que empurra. Então você quer aprender qualquer coisa, olhe para o passado, porque o passado vai te explicar. E é muito legal você trazer essa explicação, porque ela desmistifica muita coisa e traz novos elementos para a gente entender o porquê dessa loucura toda. Eu queria te perguntar uma outra questão. Israel é um estado pequeno, né? É um estado bem pequenininho. São quantas? São 9 milhões de pessoas? 9,2 milhões de pessoas atualmente em Israel. E muitos espalhados pelo mundo. Sim, se você pegar... Agora você fala de judeus ou só israelenses mesmo? Então, chegamos nessa questão. Chegamos nessa questão agora. Sim. Pois é, né? Nós temos uma média de judeus, né? Que são israelitas, de acordo com a Torá, que vem de um ventre, né? É interessante que a Torá fala que você tem que vir de um ventre judeu. Isso para quem fala que o judaísmo ou as religiões da Tira são machistas, olha uma coisa bonita, você tem que ser filho de uma mãe judia, né? Isso são frases que são retiradas ali de Deuteronômio, né? Sobre pegarás das tuas filhas para casar com os filhos deles e os filhos dele para casar com as tuas filhas. E aí a Torá fala em Deuteronômio sobre isso. Então, quer dizer, se você é filho de mãe judia, você é judeu, ou a pessoa se converte ao judaísmo, tá tudo bem também, de acordo com o certinho. Então, hoje em dia, a gente tem uma média de 15 milhões, de judeus no mundo. Temos 6 milhões, 100 mil de judeus em Israel, e 6 milhões, 100, 200 mil nos Estados Unidos, que é mais ou menos bem parecido. E o resto está dividido pela Argentina, que tem bastante, França, Brasil, eu acho que é a 6ª ou 7ª maior comunidade do mundo, que também tem por volta de 120 mil judeus. Então está mais ou menos dividido por essas áreas. Como vai reunir esse povo todo? Vai precisar do Estado maior. Com certeza, né? Tem muitas profecias que falam sobre isso, né? Em Ezequiel, em Isaías, em Oséias também, Oséias, que a Torá fala que se a gente pegar na Torá, a Torá diz que o Estado de Israel, o país de Israel, ele também é muito maior. Ele tem parte do Líbano, ele tem muito mais ao sul, ele tem parte do que seria a Jordânia. Então, o Israel grande, onde foi dado para Abraão, Isaac e Jacó, ele já é pelo menos umas 5 vezes maior do que o atual. Fora isso, a Torá diz que esse país vai se expandir de uma forma milagrosa, e todas as pessoas de bem, judeus e não judeus, que amam o Deus único, eles estarão aqui. Então isso é uma questão de profecia. Agora, se a gente pega o Estado pelo Estado, é um problema, porque atualmente você tem muita ajuda a judeus para virem para Israel, né? Todo judeu recebe uma bolsa para vir para Israel. Isso que eu queria chegar. Isso é uma coisa judaica em qualquer lugar, e isso é muito bonito de se falar do povo judeu. Você tem judeus atualmente, que moram em comunidades, em favelas. Quase não se sabe disso. Mas o que os judeus fazem? Eles falam, você está sofrendo? Cada um vai dar parte do dízimo, que vem da Torá, os 10%, como Jacó mesmo fez, para voltar em paz, para não morrer na mão de Esaú. E a gente junta e dá uma vida boa, uma vida como você gostaria de dar para você mesmo. Então, essa ideia de você ter tantas ONGs, tantas ajudas, tanta bondade, faz que todos os judeus do mundo hoje em dia tenham o direito de ganhar atualmente mais ou menos 30 mil reais para vir para Israel, com a passagem paga e os primeiros 6 meses de moradia, onde você praticamente não vai pagar 1 centavo, e ainda você vai ter um curso intensivo de hebraico, tudo de graça, e também é obrigatório que o Estado te dê trabalho. O desemprego de Israel chegou antes da pandemia a 2% de desemprego só. Então Israel quase não tem desemprego. Agora, vai chegar um momento que tanta gente quer vir para Israel, muita gente também quer se converter, ao judaísmo, tem tanta coisa bonita, o judaísmo não é proselitista, mas existem pessoas que querem de coração se converter, que a gente fica pensando, como é que vai caber? Como é que vai caber? E ainda tem gente falando aqui na esquerda radical de Israel, tem que dar tudo, tem que dar Jerusalém, porque aí Gaza vai se acalmar. E a gente deu Gaza, e a Gaza nunca se acalmou. Tem gente dizendo que tem que dar, tem que ter. Joga uma pomba branca, todo mundo se abraçar, vamos comer um falafel juntos. Mas não é bem assim. O falafel vai estar envenenado pelo Hamas, se é isso que as pessoas estão imaginando que vai dar certo. Converse educadamente com o estuprador que ele te livra dessa, né? Não existe, isso não existe. Exatamente.
Uma análise sua, Rabino, sobre a administração do Benjamin, que é o sobrenome Netanyahu, é um sobrenome importantíssimo, né, para o Estado de Israel, desde o, salvo engano, do tio dele, ou acho que é o tio dele também. Como o senhor avalia a administração do Benjamin Netanyahu? Olha, eu costumo, né, eu sou uma pessoa muito mais conservadora, né? Em praticamente todos os aspectos. Eu considero que o Benjamin Netanyahu, de uma forma geral, faz um trabalho incrível, né? Ele aqui é chamado de Rei Bibi, o rei, porque o que ele faz aqui, o que ele fez na pandemia, foi inacreditável, que Israel conseguiu ser o primeiro país a sair da pandemia, porque o diretor-geral da Pfizer dizia, Israel não para. Ele senta comigo e me liga, o Netanyahu está desesperado para terminar com a pandemia, então eu não tive como dizer não. Isso foi a resposta do diretor da Pfizer. Então, ele preparou Israel antes da pandemia com várias questões por causa da inteligência também, que estava se preparando para possivelmente usarem atentados terroristas por causa da pandemia. O Benjamin Netanyahu é muito rápido na questão da não burocracia, na hora de mostrar a mão forte contra os terroristas. Ele deixou a moeda também muito forte, ele já é quase 13 anos primeiro-ministro. A moeda de Israel, de acordo com a Forbes, é uma das moedas mais estáveis do planeta, né? Ele conseguiu se valorizar durante a pandemia, em vez de desvalorizar. Então, Benjamin Netanyahu não tem o que falar, ele faz um trabalho esplêndido. Mas eu falo como autocrítica, tá? Ao meu Estado. Eu acredito que ele também tem uma dificuldade de largar o poder. No sentido de ser difícil mesmo. Ele já fez tanta coisa boa pelo mundo. O irmão dele, Yoni Netanyahu, que morreu naquela famosa operação Entebbe, onde foi pego um avião inteiro dos terroristas para salvar os judeus e foi morto nessa operação. Ele é um cara que deu a vida pelo povo. Então isso foi Uganda, né? Uganda, exatamente Uganda. Onde Israel foi pertinho do mar, os radares não pegaram, e durante, quer dizer, centenas, milhares de quilômetros, conseguiu pegar quase todo mundo e salvou, mas o comandante, irmão dele, Yoni Netanyahu, infelizmente foi abatido naquela operação. Quer dizer, a vida dele é viver por Israel. Então tem que ser grato. Tem que ser grato. Ele faz um trabalho maravilhoso, mesmo tendo as minhas críticas, porque a gente quer sempre melhor, a gente quer melhorar cada vez mais. Ele veio ao Brasil e a gente percebeu que ele ficou impactado com o carinho do povo brasileiro. Ficou. Ele gosta muito, ele deixou claro. Eu lembro dele, as cenas dele no Rio de Janeiro, dizendo: deixa eu comer aqui nesse bar, mas me deixa à vontade. A segurança se demonstrou preocupada com ele, porque a segurança de Israel tem que fazer um apanhado ali de situação, que é inacreditável, aquelas famosas maletinhas que ninguém pode saber o que tem, o que tipo de ataque ele poderia sofrer. E era dito que Israel estava preocupado porque ele queria parar nos lugares, ele queria parar e dizer: deixa eu sentar aqui. O Liberty, né? O Liberty é o presidente americano, né? Não, esse não. Mas o Liberty, né? No caso, a época do Trump, Bolsonaro e Netanyahu são alvos o tempo todo caçados, né? Com certeza. Eu acho que todo mundo que quer, né, que tem uma visão. Primeiro, se você é pró-Israel, pró-judeus, te prepara. Porque a turma aqui o pessoal é meio Flamengo, meio Corinthians, é Vasco, é 880. Então, o pessoal gosta de também, Douglas, pegar as pessoas por um pacote. Então, assim, se uma pessoa conservadora, você acha que ele é retrógrado. Justamente quando todo o intuito dele é seguir a lei como ela está lá e ser cada vez mais sábio para conseguir botar temor nas pessoas que são imorais. Então, vai se colocando rótulos, sem a necessidade de argumentos, sobre pessoas que querem o bem. E isso é uma forma fácil de escrachar. O Biden ganhou desse jeito. Quem é o Biden? Tá bom que o Biden estava lá, eu sei que ele fez trabalho na política durante, média, 30, 40 anos, mas ele só ganhou pelas críticas ao Trump na questão da pandemia. Porque o que o Trump fez ali nos Estados Unidos foi inacreditável, inenarrável o sucesso que ele teve como presidente. O Trump é inacreditável. O cara realmente fez coisas que não dá para acreditar. Fez Israel fazer acordo com 5 países, sentou com aquele Kim Jong-un do Coreia do Norte 3 vezes, conseguiu fazer a ISIS praticamente desaparecer, fez o Irã secar o dinheiro terrorista até eles não aguentarem mais, botaram no TikTok, no Instagram, no Irã, eles varrendo o dinheiro, dizendo que está valendo lixo, para secar a torneira dos terroristas. Quem fez isso? E disseram que ele ia fazer a Terceira Guerra Mundial. Quer dizer, as pessoas são hipócritas do começo ao fim. O Obama, antes de virar presidente, ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Só para a gente lembrar do absurdo que é o planeta. Ele, antes de ser empossado, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz. O Trump, com tudo que ele fez, disseram que é um absurdo dar para ele um Prêmio da Paz. Então esse é o mundo hipócrita que a gente vive. Exatamente. O problema é que a gente vive sob narrativas e pouquíssimas pessoas são capazes de ter uma análise crítica, né, de forma macro, para entender qual que é o jogo político e quais são as peças desse grande tabuleiro. Eu estava ouvindo uma entrevista de um brasileiro, que ele é judeu também, e luta pelo exército israelense. Ele estava dizendo dos terroristas que se infiltraram nos morros cariocas para treinar os traficantes. Então, uma vez mais,
essa ligação nefasta entre os radicais terroristas dos radicais dos centros urbanos, dos traficantes, né? Como é essa luta da polícia israelense aí nas questões de drogas, né? Tem uma série que eu amo de paixão, que é Fauda, que é caos, né? Em árabe, Fauda. Então a gente vê ali aquela série fantástica, de muito combate ao terrorismo, aos traficantes de pessoas. Como é que é isso aí? Você que vive e está dentro da sua cidade. Olha, é uma coisa de é filme. A realidade é o próprio filme, a própria série do Fauda, né? Aqui você não consegue nem sempre saber o nível do problema, de tão absurdo que vai a coisa. Então, tem época que tem uma média de 1.000 tentativas de atentado por dia, e a maioria das vezes 100% das tentativas são completamente detonadas antes da pessoa sair de casa. Então, eu vou falar uma coisa para o senhor. No livro Mossad, o Carrascos do Kindle, tem uma frase que diz: você só descobre que o Mossad agiu quando algo dá errado. Se você não ouviu nada, é que tudo deu certo. Sim, sim. Tanto que a França até hoje, né, diz que Israel utilizou o espaço francês na época do Setembro Negro para poder fazer uma vingança contra terroristas. E a França diz que Israel esteve lá. Israel falou: quando você provar que estivemos aí, a gente conversa. Quer dizer, então é muito importante ter que usar a inteligência e essa habilidade para fazer o bem, para parar terroristas. Porque terrorista significa ao mesmo tempo estuprador, significa ao mesmo tempo traficante humano, né? O Hezbollah, uma das maiores fontes de dinheiro do Hezbollah é tráfico de feto, que eles tentam pegar para usar para pesquisa, para vender para a China. Quer dizer, é um pessoal do mal. Então você precisa detonar essa galera assim que ele pensa. Você precisa ter tecnologia para quando ele pensar. E a atitude nas redes sociais foram de um tipo específico, ele já está na mira do Mossad. Sim. Exatamente. Isso é muito interessante, porque você vê uma capacidade de reação e de inteligência que é surreal, né? Eu sou um admirador e sou um consumidor desse tipo de literatura que fala ali sobre Israel e toda a sua capacidade de reação. Quanto à questão dessa trégua que o senhor falou que pode acontecer aí efetivamente nas próximas horas. Israel, nesse momento, o senhor acredita que ele conseguiu atingir os seus objetivos, que é desmantelar ali os pontos dos terroristas ou não? Olha, quero até aproveitar para te dizer esse ponto, que faltam 23 minutos para uma possível trégua, e existe uma possibilidade grande de jogarem míssil em todo Israel. Então, se tocar a sirene aqui, eu preciso, a gente tem um minuto e pouco para se resguardar em quartos antibombas, e aí eu voltarei imediatamente em seguida para continuar a live. Agora, o senhor explica para nós, como é que é essa dinâmica? Só antes do senhor entrar nessa questão da minha pergunta, como é que é essa dinâmica? Tocou a sirene? Como é que é isso? Eu moro no sul. Eu atualmente estou no norte, porque está demais o sul. No sul de Israel, você tem de 15 a 30 segundos para juntar toda essa família e botar dentro de um quarto antibomba, que pode existir dentro do seu prédio ou dentro do seu apartamento, só que não são tão fortes dentro do apartamento, ou, às vezes, ele é por área do bairro. Quer dizer, você teria que descer todas as escadas, ir até a esquina, juntar toda a família. São os bunkers, né? Os bunkers, exatamente. Então você tem aqui chamado de bunker, que normalmente ele é abaixo da terra. Você tem o que eles chamam de miklat, que ele é acima da terra, mas o primeiro andar é muito fortalecido. E tem outro nome que chama mamad, que é quarto fortalecido. Ele segura a maior parte das coisas, pode ser que entre alguma coisa, mas a pessoa quase que sempre vai sobreviver e ficar bem. Então a gente tem de 15 a 30 segundos no sul, né? Atualmente está tendo 30 a 40 sirenes por dia, então as pessoas têm 40 vezes em média por dia nessa guerra, 15 a 30 segundos para sobreviver. Basicamente, essa é a regra do jogo. Se os 4 mil mísseis do Hamas conseguissem efetivar o que eles queriam, teria que 5, 6, 7 mil mortos, pelo menos. Mas, graças a Deus, a gente tem o domo de ferro que não deixa isso acontecer. A gente tem a mão de Deus, né, principalmente, que não deixa isso acontecer. Mas a dinâmica é muito difícil. Essa trégua que estão falando aí, que possivelmente vai acontecer daqui a 21 minutos, ela é uma picada de cobra. Israel sabe que sempre que está chegando perto de uma trégua, que normalmente ela é garantida pelo Egito, que não é o melhor amigo de Israel, e também pela Jordânia, que fica o tempo todo também atiçando contra Israel. Então, eles estão fazendo a trégua. E o Hamas é um grupo terrorista. O que Israel fala? Israel não quer dialogar com o terrorismo. Então ele fala o seguinte: eu vou aceitar o pedido do Egito como se fosse uma atitude unilateral. A gente não vai sentar para conversar com o Hamas. É a tentativa mínima de você não ter diálogo com o terrorismo. Então, Israel fala, 2 da manhã a gente vai parar os ataques. Só que o Hamas aproveita. Ele sempre, quando acaba a hora da trégua, ele lança ainda alguns mísseis nas próximas horas. E se Israel devolve, a Globo já vai estar lá, né? Israel bombardeia, mesmo após o horário da trégua, e no rodapé bem pequenininho, para quem tiver um binóculo muito alta tecnologia, vai estar escrito: porque supostamente, de acordo com o exército de Israel, Gaza lançou mísseis após a trégua.
Então, é uma nojeira. Então, Israel sabe que ele está lidando com essa situação, Douglas. É é uma questão muito delicada. E, então, o que o Hamas falou? Se vocês continuarem atacando Gaza, eles estão atacando míssil em metade de Israel, nesse momento de agora está tocando sirene em metade de Israel. Só que Israel falou, vocês estão atacando até 2 da manhã, a gente vai atacar alvos terroristas. Aí o Hamas falou, se atacar Gaza, mesmo antes de 2 da manhã, a gente preparou para vocês milhares de mísseis que vão chover em Israel inteirinho para a gente detonar vocês. Então, é uma situação que a gente fica na espera. Nesse momento, a gente fica na espera de Israel estar numa procedência rápida, né, muito clara, para saber agir da forma certa com a permissão de Deus. Mas, Rabino, é isso desde sempre, né? Se você for ler ali o Velho Testamento, você vai ver milagre o tempo todo, escapes absurdamente fantásticos, e da parte de Deus, da mão de Deus, os inimigos serem totalmente destruídos e execrados. Então agora a gente só está vivendo a mesma coisa de uma forma mais moderna. Tudo bem até aí? Você tem toda a razão, concordo plenamente, exatamente isso. Exatamente isso. Agora, voltando ali naquela questão, então como é que vocês reagem ali como cidadãos dentro ali onde o senhor está hoje, o senhor está no norte, né? Como é que vocês reagem a essa pressão? Porque pelo que eu percebo, imagina, 40 sirenes por dia, você vive no estado de choque ou já entrou em letargia, o povo já consegue assimilar isso de forma mais tranquila? Olha, é bem dividido, é bem dividido. As pessoas que nasceram no sul de Israel e já estão há 20 anos escutando o sirene, até uma hora que acostuma. Mas quando você vê míssil caindo perto da tua casa, você desacostuma, né? Eu, por exemplo, caiu um míssil na frente da varanda do meu apartamento, né, os últimos dias. Então, quer dizer, você vê ali uma fumaça saindo, um míssil caindo, depois caiu do lado do colégio das minhas filhas, depois caiu no jardim de infância, tudo na área onde eu moro. Porque ali a cidade de Ashkelon, é uma cidade muito bonita e é a primeira cidade grande do sul. É a primeira cidade bonita e grande do sul. Então eles já disseram, a inteligência israelense falou já 1 ano atrás, na próxima guerra, Gaza vai focar em Ashkelon, para tentar humilhar Israel. Então, é uma chuva de míssil. Então, a sirene assusta, ela é do nada, ela não te avisa que ela vai chegar. Tem lugares onde o som é extremamente alto. Você vê pessoas, você vê idosos não sabendo o que fazer. Tem pessoas que passam mal. Então, às vezes, não é nem por você. Chega um momento que você se acostuma, mas a realidade volta a te desacostumar daquela letargia. Entendi. Você deu uma informação interessante, né? As pessoas, elas estão acostumadas, estão tranquilas e, de repente, vem o susto, vem o sobressalto, né? Esse tanto de ataque que vocês recebem e essa forma que Israel tem de devolver não ataque, né? Mas tentar retalhar, vou colocar dessa forma. Só que Israel é todo bonzinho, né? Avisa, manda SMS, manda flores. E eu entendo, porque a gente já tratou isso, é uma questão humanitária. Mas se Israel radicalizasse, nós não teríamos ali um abrandamento por parte dos terroristas, porque, lembre-se, quando o coreano lá estava dizendo vou explodir, e o Trump disse vou explodir também, ele baixou a bola. Você tem toda a razão. A diferença é que para o terrorismo islâmico, quanto mais gente morrer, é melhor para a propaganda deles. A gente tem que saber que isso é muito importante. É uma vantagem para eles morrer gente. O problema para eles é quando a gente começa aqui com o Shabak e o Mossad, que são as forças internas e externas de inteligência, a eliminar esses caras. Então Israel nessa guerra conseguiu eliminar de 50% a 60% de todos os comandantes, cientistas de pontaria, toda a galera terrorista problemática. Mas 40%, que é o pessoal de mais alto escalão, está no Catar, fugiu para o Egito, são covardes. Então são pessoas que não sobem, eles são que nem ratos, eles não saem da cidade de subsolo que eles criaram. Então Israel, se ele quiser radicalizar muito, ele teria que atacar locais, túneis que estão debaixo de um hospital, onde está o Mohammed Def, que é o cara mais importante do Hamas dentro de Gaza. Israel já tentou matar ele 8 vezes, não conseguiu, porque ele sempre está numa área em casas que está debaixo de um colégio, debaixo de um jardim de infância. Então é muito difícil você conseguir destruir esse local. Ele utiliza escudos desonestos, né? Extremamente desonesto. Radicalizar, às vezes, ele é relativo. Radicalizar significa usar uma bomba maior, mas se eu usar maior, os israelenses pode ser que só vai morrer mais 5 crianças, que isso é trágico para Israel, e não vai conseguir chegar no objetivo. Por isso que Israel sabe que tem um momento que tem que entrar por terra. Mas aqui cada vida vale demais, o Douglas, mas a vida aqui vale de uma forma inacreditável. Israel nunca quer entrar por terra. Porque entrar em Gaza por terra e ficar um mês lá, significa pelo menos uns 50 soldados mortos. Israel fala, um soldado não vale a pena. Porque eles preparam mina, eles preparam tudo que você puder imaginar num território extremamente complexo e fechado. Então, a gente vai matar 1.500 terroristas, mas vão morrer 50 soldados. E aí Israel pensa, se um soldado nosso morrer, valeu a pena entrar em Gaza? Então Israel tem esse pensamento. E as mães dos seus filhos de 18 a 21 anos que ficam desesperadas. Então Israel ele toca muito nessa área.
peraí, e a vida? E a vida humana? O que a gente faz com ela? Isso é o que acaba segurando muitas vezes uma radicalização. Mas eu vou te dar uma ideia, Douglas, que sim deveria acontecer. Israel deveria ativar o Hamas e matar e eliminar os terroristas que estão no Catar, no Egito, um por um. Mossad, né? Ativar o Mossad. Ativar o Mossad. Porque isso dá para fazer rápido. Quem viu o Irã, o que eles fizeram ali com aquela metralhadora automática no Irã, que foi mantida por satélite. Quer dizer, Israel nem esteve no país, preparou um robozinho que ficou preso a um carro, eles fizeram de um jeito que o carro tivesse que se acidentar dos terroristas, parar, do nada ver uma máquina tocada por satélite, metralha o carro inteiro e ainda se auto-explode. E conseguiu eliminar terroristas. Então, se Israel começa a eliminar terrorista, eles começam a baixar a bola. Douglas, agora, há 5 dias atrás, quando eles começaram a pegar uns comandantes do Hamas e abater, Hamas falou, a gente está interessado numa trégua. É assim, só assim que funciona. Tem que matar os líderes do terrorismo. É que a capacidade de Israel de ser assertivo também é excelente. Né? E é muito importante. Um país que consegue eliminar 100, 200, 400 atentados diariamente é porque realmente tem muita expertise nisso. Né? Eu estava ouvindo essa entrevista desse soldado brasileiro e ele disse que uma coisa que ele ficou impressionado quando ele chegou e no treinamento, eles precisavam entrar num determinado local, ele disse que o cachorro, olha que interessante isso, vocês devem saber disso, mas para mim foi algo interessante, que o cachorro utiliza um radiocomunicador, e ele vai a 500 metros na frente e o soldado israelense dá ordem para o cachorro, vira direita, vira esquerda, ataca, recua. Surreal, isso é surreal. É surreal, surreal. A forma que a gente tem. E até o cachorro, né? Hoje em dia eles estão tentando substituir ao máximo por robôs, né? Então, por exemplo, uma vez eu estava na Jerusalém Velha, isso tem 10 anos atrás, eu estudava em frente ao Muro das Lamentações, onde eu estudava numa casa de estudos de Torá. E estava com uma mochila que achavam que podia ser uma bomba. Graças a Deus, normalmente não é, porque normalmente não chega a dias de fato. Mas achavam. Eu não imaginei que eu assistia o que eu assistia 10 anos atrás, um robô vindo, ele se direciona com a cabeça, porque é uma câmera, ele olha tudo, daqui a pouco sai uma mão dele, da mão sai uma M16, e começa começa a metralhar a mochila, e depois que afastou a centenas de metros das pessoas, para tentar explodir. E se não explode... Isso há 10 anos atrás? Há 10 anos atrás já era utilizado Israel. Vocês estão anos-luz de tecnologia. É impressionante, por isso que Israel ele quer muito criar um exército, que isso vai demorar, um exército de robôs. Porque se você deixa esses robôs perto da linha de Gaza, a chance de você matar alguém fica pequena. Você pode jogar um morteiro no robô, um míssil no robô e ele vai rir. Ele vai te mandar de volta um SMS, no máximo, falando que está tudo bem com ele. Então, esse é o sonho. Ainda não é realidade essa frota. Mas é muito importante que isso aconteça, porque Israel, assim, ele vai economizar cada vida. Cada vida. E isso, para a gente, é vencer a guerra. Se a gente conseguir evitar uma vida de alguém de bem daqui e do lado de Gaza, a gente sente que realmente a gente venceu a guerra. Você não percebe um ódio entre judeus e árabes? Existe um problema entre os extremistas árabes, é isso? Estou falando bobagem ou é isso Claro. mesmo? Olha, eu estou numa cidade aqui do norte, onde ela é envolvida... Claro. Eu estou agora, Douglas, numa cidade aqui do norte que é envolvida toda por cidades árabes. E na cidade onde eu estou, trabalham judeus e árabes. E na maioria normal. Shalom, a gente responde salam aleikum, está tudo bem. Na maioria das vezes está tudo ótimo. O que acontece é que às vezes quando o Hamas atiça os árabes israelenses, vai ter sempre uns 5%, 7% que falam, é agora que eu vou pegar o meu lado extremista e botar para fora, que é o que eles tentam fazer durante essa guerra. E o Ramadã fortalece isso? Muito. Porque eles têm que ficar de jejum 12 horas e comem à noite. E eles têm uma cultura de assistir muitos filmes e documentários do Islã. Quem é radical, novamente digo, quem é radical, radicalista, eles começam a assistir filmes que botam judeus e cristãos comendo juntos sangue de árabe, mas umas teses assim inacreditáveis. E eles saem dali e ficam loucos. Eles saem dali e ficam com sangue nos olhos. Então isso atiça muito. Eles tentaram fazer uma mini intifada, né? Mais de 15 mil árabes nesses últimos 11 dias queimaram 13 sinagogas em Israel nos últimos 11 dias, queimaram 389 carros, tentaram fazer mais de 2 mil atentados com metralhadora, com faca, e graças a Deus, mais de 98% matematicamente, todos foram abatidos antes de conseguir efetuar o atentado. Por isso que eu falo, é incrível que mesmo Israel em guerra, a proporção de pessoas morrendo por guerra, até agora foram 13 pessoas de 9 milhões, em guerra. Quer dizer, Israel consegue manter um nível de segurança e de direito de ir e vir para todos inenarrável. Mas isso não interessa à grande mídia, não interessa aos progressistas, aos bonzinhos, aos bacaninhas de plantão. Eu quero te agradecer muito, daqui a pouquinho já vai fechar nossa live, porque o senhor está 6 horas na minha frente, então, quer dizer, aí já deve ser quase 2 da manhã. Para alguém que trabalha, para alguém que tem as suas demandas aí,
atender, eu sei que o senhor não só me atendeu, mas atendeu outros canais também, e eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre os seus cursos, o destravamento, sobre as suas redes sociais, como é que é isso? Bom, primeiro eu quero te agradecer imensamente pelo carinho, pela forma que você estendeu a mão a Israel, ao povo judeu. Sabe que quem abençoa está abençoado, então que a gente te Amém. abençoe infinitamente por isso. Quando você me disse que estava terminando o livro sobre Mossad, no mesmo dia que eu entrei em contato, as coisas acontecem nada por acaso, é por permissão divina. Então, muito Comentei isso com a obrigado. minha esposa. Comentei isso com a minha esposa. Terminei o livro, queria conversar com alguém e eu recebi esse presente. Eu fiquei assim quando você me falou isso, então eu quero te agradecer pela tua existência. Aqui, ó. Quero, Aqui, ó. Baruch Hashem. E Quando eu aqui, falo Torá na veia. tá escrito em hebraico aqui, que é o lema do Mossad, né? Que é Sim. na multidão de conselhos da sabedoria. Que legal, que legal. Daqui da câmera eu vi muito pequenino em hebraico, que legal. Maravilhoso. Então, eu não sei ler, né? Mas você sabe já o que significa. Baruch Hashem, eu percebo que você é uma pessoa extremamente lida e culta, e eu me sinto extremamente honrado de estar aqui contigo. Que isso, não. Vamos falar do senhor. Vamos falar do senhor. Claro, só mais uma vez agradecer realmente estender a tua mão e essa live que a gente está fazendo aqui nesse horário, que você aceitou também fazer da noite para o dia. Falar que, graças a Deus, eu tenho redes sociais onde a gente fala sobre judaísmo, sobre Torá, de uma forma bastante doce. A gente tem aí o canal do YouTube, que é o meu próprio nome, Eliel Hask. No Instagram também aqui, Rabino Eliel Hask. E o Torá com Você, que é o nome do nosso projeto, que já temos aplicativo de ensino judaico. Temos um site chamado toracomvocê.com, onde a gente tem vários cursos a fundo, curso de hebraico, de alfabetização. Temos muitos assuntos aprofundados, e um deles é o que acabou de sair agora, que a gente chama de Vida Destravada, que é um curso que eu mais demorei a fazer desde que eu me tornei rabino. É um curso que eu fiquei 90 dias pegando tudo que está ligado na parte da cabala, tudo que está ligado na parte doce e profunda para desenvolvimento pessoal, para a gente destravar a nossa vida, para a gente sair de coisas que a gente não aguenta mais estar rastejando. Por isso que eu coloquei esse curso, chama Vida Destravada, que também aí, através dos meus canais, é fácil de acessar nesses próximos dias. Eu quero muito te agradecer. Eu tenho uma galera aqui pedindo para participar também aqui do vídeo, mas é complicado a gente trazer, porque senão a gente não consegue desenhar. Já quero deixar o convite estendido ao senhor para uma próxima oportunidade de estarmos juntos aqui através da live. E se um dia Deus me abençoar, gostaria muito de conhecer Israel e poder te dar um abraço também, assim que o senhor vier ao Brasil. Pô, a minha casa, aqui as portas estão abertas. Não é porque está ao vivo, mas pode anotar. Vem para Israel para a gente tomar um café, conversar sobre Torá, sobre Israel juntos. Vou fazer questão de receber você na minha casa, porque dá para ver que você é um amigo de tudo que é bom e de tudo que a gente tem em comum com pensamentos maravilhosos. Então, o meu imenso obrigado a você. Agradeço. Então, o Parlatório Livre está sempre à sua disposição, tá? Vocês que são aqui dos canais do Rabino, conheçam o nosso trabalho do Parlatório Livre lá no Facebook, apesar de todo o cerceamento, apesar do Zuckerberg, temos lá 300 mil seguidores aqui no nosso Instagram aqui do Parlatório Livre, também tem o nosso Instagram pessoal, se você quiser, Douglas_Roberto_Segurox, o Segurox é com X no final, se vocês quiserem, se não quiserem, seguem a vida. Então, o Parlatório Livre e a Rádio Vida Melhor FM teve a honra, a satisfação de bater esse papo com o Rabino Eliel Hask, diretamente de Israel. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua esposa, as suas filhas, Amém. Que tenham aí momentos de paz e que a mão do soberano continue forte e poderosa sobre vocês. Amém, muito obrigado. Forte abraço, gente. Grande abraço.